Bom, pessoal, então vou apresentar aqui para vocês um exemplo sobre o que a gente tem trabalhado. Lembrando, o que a gente trabalhou mesmo? A gente trabalhou o seguinte no vídeo anterior, que eu ensinei para vocês calcular a probabilidade da união de dois eventos. Eu disse para vocês que se a interseção de se A e B são eventos do meu espaço amostral e a interseção desses dois eventos é vazia, quer dizer que para calcular a probabilidade de A união com B, basta fazer o quê? Calcular a probabilidade de A e somar com a probabilidade de B, certo? Agora, se a interseção desses dois conjuntos não é vazia, para calcular a probabilidade da união de A com B, basta calcular a probabilidade de A, somar com a probabilidade de B e retirar, ou seja, subtrair a probabilidade da interseção de A com B, certo? Então vamos aí ao nosso exemplo. Então a gente tem o seguinte, a gente tem assim, uma urna contém bolas numeradas de 1 a 10. Então a gente tem a seguinte situação. Nosso espaço amostral é formado por todos os possíveis resultados que a gente tem desse experimento aleatório, que é retirar uma bola da urna onde a gente tem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Então, quais são os possíveis resultados? Lembrando que o meu espaço amostral é formado pelo quê? Por todos os possíveis resultados desse experimento aleatório, que é retirar uma bola dessa urna, certo? Quais são os possíveis resultados? Todos esses aqui, pessoal, são os possíveis resultados. Qualquer um das bolas numeradas de 1 a 10 são possíveis resultados na hora quando você vai te retirar uma bola dessa urna. Então, fala para a gente considerar aí três eventos: o evento A, o evento B e o evento C, onde o evento A é retirar aleatoriamente uma bola dessa urna com um número primo. Então, vamos buscar aqui, dentre esses aqui, ó, quais são os resultados, quais são os possíveis resultados que são primos desses possíveis resultados. Vocês vão notar que meu conjunto A é formado por esses elementos aqui. São os números primos, todos os números primos indo de 1 até 10, que no caso são o 2, o 3, o 5 e o 7, certo? Então, esse daqui é o meu conjunto A. Quem que é o meu conjunto B? Meu evento B. Meu evento B é retirar aleatoriamente uma bola com um número maior do que 7. Então, vamos ver quais dos possíveis resultados aqui são números maiores do que 7, porque apenas quando eles saírem, você vai estar aí manifestando seu evento B, certo? Então, os resultados, os números dos possíveis resultados que são maiores do que 7 são esses aqui, o 8, o 9 e o 10. Então, B é o conjunto, é o evento formado por esses três possíveis resultados, certo? Bom, então vamos determinar quem quer ser. C é o quê? É retirar aleatoriamente uma bola com um número menor do que 6. Então a gente vai olhar aqui para os possíveis resultados e ver aqueles que têm os valores menores do que 6. Você vai notar que esses valores são esses daqui, ó. Todos os números naturais indo de 1 até 5. Então é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então vejam que o meu evento C é formado por esses 5 possíveis resultados. Então, o exercício pede para a gente considerar isso, certo? E pede para a gente determinar o quê? Na letra A, pede para a gente determinar a probabilidade de retirar uma bola e ela ter um número primo ou um número maior do que 7. Então, como eu disse para vocês, pessoal, na primeira aula, no vídeo anterior, vejam que aqui a gente está trabalhando com o conceito de união de dois eventos. Por quê? Porque pede para a gente calcular aqui a probabilidade de retirar uma bola e ela ter um número primo, certo? Que corresponde ao meu evento A, ou um número maior do que 7, que corresponde ao meu evento B, certo? Então, como aqui é para retirar um resultado do evento A ou algum resultado do evento B. Então, isso praticamente está pedindo para a gente determinar a probabilidade da união desses dois conjuntos, certo? Então vamos ver aqui novamente, a gente tem esses 10 possíveis resultados, certo? Então vejam que o meu número de casos possíveis são quantos? São 10, certo? Qualquer um desses 10 resultados aqui é possível de sair quando você retira uma bola da urna, certo?
Bom, vejam que o meu evento A corresponde a retirar uma bola com um número primo, certo? E meu evento B corresponde ao quê? A retirar um número maior do que 7. Então, quando pede para a gente calcular a probabilidade de ter um número, de retirar um número primo ou um número maior do que 7, basicamente está perguntando para a gente determinar, então, a probabilidade da união acontecer, certo? Então, vejam o seguinte, pede para a gente o quê? Calcular a probabilidade da união de A com B, ou seja, qual que é a probabilidade de sair algum número primo ou um número maior do que 7, certo? Bom, mas a gente sabe, vamos primeiramente, antes de utilizar nossos conhecimentos que a gente aprendeu na aula anterior, vamos utilizar nosso conhecimento que a gente sabe como é que calcula a probabilidade de um evento. Quem que é o nosso evento que a gente está querendo calcular? É a união do evento A com o evento B, certo? Bom, mas como é que a gente calcula a probabilidade de um evento? A gente precisa do quê? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, certo? Bom, quais são nossos casos favoráveis, nossos casos possíveis? Qualquer um desses 10 números aqui é possível sair quando você retira uma bola da urna, certo? Bom, mas quais são os casos favoráveis? Quais são os casos que manifestam a união B, certo? Ou seja, quais são os casos favoráveis de retirar um número primo ou retirar um número maior do que 7. Vocês vão notar, pessoal, que qualquer um dos resultados, qualquer um dos números primos ou qualquer um dos números maiores do que 7 são casos favoráveis dessa situação aqui, ou seja, de A união com B, certo? Então vocês vão ver que existem quantos casos favoráveis para esse nosso evento que é A união com B, certo? Vocês vão ver que são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Porque você tem 4 possíveis resultados de números primos e 3 possíveis resultados de números maiores do que 7. Então, eu estou dizendo para vocês aí que a probabilidade de A união com B, ou seja, de sair um número primo ou sair um número maior do que 7, é de 7 sobre 10, ou seja, 70%, certo? Bom, mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente calcularia isso utilizando os conhecimentos que a gente aprendeu no vídeo anterior, certo? Bom, o que a gente aprendeu no vídeo anterior? A gente sabe o seguinte, que se A interseção com B é vazia, e nesse caso vejam que é, por que a interseção do evento A com B é vazia? Porque não tem nenhum possível resultado de B que pertença ao conjunto A. Mesma coisa, não tem nenhum possível resultado do conjunto A que pertença ao conjunto B. Ou seja, não tem nenhum resultado de A que manifeste também B, e a mesma coisa, não tem nenhum resultado de B que manifeste A, certo? Então vejam que aqui eles não têm elementos em comum, certo? Então, portanto, quer dizer que a interseção desses dois conjuntos é o quê? Vazia, ok? Não tem elementos. Bom, então a gente sabe que se a interseção desses dois conjuntos é vazia, quer dizer que para mim calcular a probabilidade de A união com B, ou seja, qual é a probabilidade de A acontecer ou B acontecer, basta o quê? Calcular a probabilidade de A e somar com a probabilidade de B, certo? Bom, mas vejam o seguinte, que eu sei calcular como é que é a probabilidade de A, certo? É o número de casos favoráveis de A dividido pelo número de casos possíveis, certo? E qual que é a forma de calcular B? Bom, calcular a probabilidade de B nada mais é que calcular o número de casos favoráveis de B dividido pelo número de casos possíveis, certo? Mas aqui a gente consegue identificar fácil qual que é a quantidade de casos favoráveis de A. Quantos são? Tenho 4 casos favoráveis. 1, 2, 3, 4, certo? E a quantidade de casos favoráveis de B? 1, 2, 3, certo? Então basta aqui, pessoal, você substituir. Então você vai ter aqui, ó, 4 sobre 10, e aqui você vai ter 3 sobre 10, certo? Pessoal, então aqui, ó, como é que a gente faz operação de adição com frações? Primeiro, a gente só pode somar frações quando os denominadores são iguais, certo? Veja que nessa situação a gente tem os denominadores iguais, então a gente quer dizer que a gente pode fazer a soma, certo?
Bom, mas como é que a gente faz isso? A gente vai conservar o denominador e fazer a operação com os numeradores. Então, vou conservar o denominador e fazer a operação de soma com os dois numeradores. Então, 4 mais 3, 7. E vejam que era esse valor que eu deveria obter mesmo. Porque quando eu calculei a probabilidade de A união com B, utilizando o nosso conceito de probabilidade, que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, eu encontrei que era 7 sobre 10, certo? Porque os casos favoráveis de A união com B é qualquer valor primo e qualquer valor maior do que 7. Quaisquer um desses valores aqui são resultados possíveis da união. Então, eu tenho quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você tem 7 casos favoráveis de 10 possíveis. E aqui embaixo eu mostrei para vocês utilizando esse nosso conhecimento aqui. Se a interseção desses dois conjuntos aqui ela é vazia, e notem que não tem nenhum elemento de B que pertença a A e vice-versa, certo? Quer dizer que eu sei que para calcular a probabilidade da união desses dois conjuntos, basta calcular a probabilidade de A e somar com a probabilidade de B. Vejam que quando eu faço isso, eu encontro também o mesmo valor, certo? Pessoal, então com isso eu mostrei para vocês a nossa primeira situação, quando a interseção é vazia, certo? Então a gente sabe que a gente pode utilizar dessa forma para poder encontrar quem que é a probabilidade da união de dois eventos. Isso se a interseção for vazia. Pessoal, então no próximo vídeo eu mostro para vocês, eu termino esse exemplo com vocês, né, resolvendo a questão B desse nosso exemplo. Tá? Então fico por aqui, um abraço, tchau!